Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Quero, de uma forma especial aqui, saudar a todos os nossos professores e professoras da rede estadual. Quero saudar as senhoras e senhores, na pessoa do coordenador do núcleo, do professor Antônio Staldos, e também fazer uma saudação à atual diretoria, que se faz presente, uma diretoria que deixa um legado de combatividade, de uma importante articulação política, talvez no pior momento do magistério estadual, ao menos dos últimos anos. Então, parabéns pelo trabalho da atual diretoria e quero saudar também a futura diretoria na pessoa do professor David Carnizella, que se encontra aqui presente. Primeiro, quero dizer que o nosso gesto aqui de vir à tribuna de solidariedade a esses professores, essas professoras, falo isso enquanto vereador e também, por que não dizer, como pai de 4 estudantes da rede pública estadual, que convive com esse drama diário. Por um lado, esses educadores fazendo a sua missão de vida o melhor possível, lutando diariamente, sem condições de trabalho, sem valorização salarial, sem respeito, como muito bem foi colocado aqui pelo professor Antônio. E, por outro lado, um governo que sequer consegue fazer o pagamento em dia dos salários. E eu, buscando aqui na memória, enquanto o professor Antônio fazia a sua manifestação aqui na tribuna, eu me lembro de quantas cobranças a nossa bancada recebia aqui nessa casa, onde cobravam o pagamento do piso salarial, enquanto que a divergência era a respeito do indexador, mas se pagava em dia, se recuperou alguma coisa o salário, se contratavam professores, no momento difícil do Estado. E agora sequer se paga o salário em dia. Então vejam a que ponto chegamos. E como a gente tem o dia de amanhã, que pode ser o Rio de Janeiro, a gente começa a enxergar o Rio de Janeiro e começa a ver o Rio Grande do Sul indo para esse caminho, nos preocupa e soa um alerta nesse momento. No momento em que, infelizmente, a nossa população está anestesiada, está adormecida, por que não dizer assim, enquanto nós precisamos chamar a atenção da nossa sociedade, dessa casa, para lutarmos junto com esses professores e professoras. Porque quando a gente vê na campanha eleitoral, a gente vê que, invariavelmente, todos os partidos, com assento aqui na casa, e que dão sustentação a esse governo na Assembleia, inclusive para provar muita maldade nesse Estado, sempre o discurso vigente é de priorizar a educação. Porque a educação é importante, nunca ninguém diz o contrário. Aí, quando chega na hora de governar, sequer se consegue pagar o salário em dia. Então, vamos tentar nos colocar no lugar desses professores e professoras, o que seria o drama de uma família chegar naquele dia sagrado do trabalho, em que trabalhou já com uma remuneração pífia e sequer tem essa dignidade assegurada. E aí é uma visão minha política, quero aqui apenas dividir com os senhores e senhoras, é o governo que gera o caos, faz com que os nossos servidores, e aqui falo especificamente nos nossos professores, passem essas agruras durante 3 anos, talvez 4. Aí, quando chegar próximo da eleição ano que vem, aí se pagar em dia, acertou as finanças do Estado. Deixa a pessoa com tanta sede que depois, quando dá uma esponjinha com água, o grande governador que arrumou as finanças, enquanto pegou um Estado que pagava em dia. Falem o que quiser do governador Tarso, ou até mesmo de outros governadores, mas a situação que nós chegamos no Estado hoje, ela é uma situação lastimável. Então, nós precisamos ter um ponto matemático de recuperação da educação no Estado. Então, por isso que esses professores e professoras que ontem, terça-feira, deflagraram esse estado de greve, precisam da solidariedade da nossa comunidade. Dos pais dos estudantes, para entender essa situação, dos próprios estudantes, e a população de uma forma geral. Caxias do Sul foi a grande alavanca do Brasil, percentualmente reuniu o maior número de homens e mulheres nas ruas para legitimar o golpe parlamentar do ano passado. Por que não usar esse combustível uma pauta tão nobre como a educação? Então a gente faz o nosso braço curto, que é essa tribuna, as nossas ações, esse alerta para a nossa sociedade, porque da forma que está, nós vamos sucateando a nossa educação, e sem educação a gente sabe que não tem como o Estado retomar o seu desenvolvimento e retomar qualquer visão de justiça social.
Então, faço aqui essa manifestação em solidariedade aos professores e professoras, e acho, inclusive, que essa casa precisa ousar e precisaria ter uma manifestação pública. Nós temos aqui que aprovar uma moção de solidariedade a esses professores e professoras, porque, de fato, da forma que está, nós não podemos admitir essa continuidade. Vereadora Ana, Vossa Excelência tem sua parte. Obrigado, vereador Rodrigo. Quero cumprimentar a todos os professores aqui presentes, a direção antiga, a nova direção, na pessoa do IP, e dizer que nós estamos solidários, sim, à vossa greve. Nós achamos extremamente complicado que um governo, até agora, não consiga pagar em dia o salário dos servidores. Infelizmente, a gente assiste o PMDB, quando governa, aplicar a mesma fórmula. É aumento de imposto, é venda do patrimônio público e massacre dos servidores públicos. Sempre colocando a culpa na ponta mais fraca, que são os servidores públicos. Então, lamentar esta situação. E a tendência não é melhorar, a tendência é piorar, porque com a negociação junto ao governo federal, impõe mais retrocessos ao Estado. Além de entregar patrimônio público, e a gente assiste, que tem a Sulgás, tem a CE, tem o Banrisul, empresas que, historicamente, deram lucro e continuam dando lucro para o Estado, serão entregues nesse acordo que se faz com o governo federal, além do congelamento de 20 anos dos investimentos públicos para educação e saúde, que vão ter que entrar, todos os estados, inclusive o nosso, nessa linha, se fizerem, de fato, esse acordo com o governo federal de entrega do patrimônio público. Então, quero dizer que me solidarizo com vocês e contem conosco. Vereador Chico Guerra. Obrigado, vereador Beltrão. Isso mostra só que, quando o governo Sartori iniciou, ele não teve a postura de, já de imediato, ele tomar ações as mais difíceis possível. Nos 2 primeiros anos, ele acabou deixando acontecer as coisas, onde tiveram até a chance de ter alguns cortes, não fizeram na época. Acabou aumentando o salário, e só veio a piorar. E os números já sabiam de tudo, e de tudo que ia acontecer nos outros anos. E agora está aí o resultado, Depois de 2 anos que tiveram aqueles cortes todos, já não dá mais tempo. Então, ou tu faz já sabendo no início, para ganhar tempo, para evitar depois essa tragédia, ou agora assume o compromisso, e faz acontecer de uma melhor forma agora, para não piorar a situação. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Chico Guerra. Obrigado, vereadora Ana Corso. O nome disso é prioridade, porque a gente sabe que no poder público é a velha história do cobertor curto. Se puxar para cima, os pés ficam de fora. Então, tem que priorizar. Se fosse uma postura política, uma decisão política do governo de priorizar os salários, priorizar a educação, porque, vejam, nós vivemos décadas, tanto que o nosso CEPERS aqui do Rio Grande do Sul é referência de luta para todo o Brasil, porque nos dizer para a América Latina, de luta, de conquistas para a classe. Então, nós falávamos de avanços. Agora estamos falando de receber o salário em dia. Vejam a que ponto chegamos. Então, isso é uma questão de prioridade. Senhor presidente, como está acabando o meu tempo, também preciso igualmente registrar, para que fique nos anais, o nosso repúdio ao que aconteceu ontem no Congresso, e quero apenas alertar os senhores e senhoras que ontem a Câmara dos Deputados não estava julgando o presidente da República, como fez, por exemplo, o Senado no processo de impeachment. No impeachment, no golpe parlamentar, a Câmara aceita a denúncia e o Senado julgou a presidenta Dilma, claro que de forma injusta. Ontem era uma votação para poder ter seguimento o processo, para que pudesse a denúncia contra o presidente Temer ter o seu regular seguimento no Supremo Tribunal Federal, no qual ele poderia exercer a ampla defesa e poderia até ser absolvido. Então, ontem era uma autorização para ter seguimento ao processo, e veja o que aconteceu. Então, o que nós estamos vivendo é um pacto de hipocrisia, e aproveito rapidamente aqui para registrar, senhor presidente, e lamentar o que aconteceu nas redes sociais ontem. Enquanto o Brasil vivia naquela situação, os nossos professores nessa calamidade, e muitas pessoas ontem viralizou um post dizendo que eu, a vereadora Paula, a vereadora Diló e o vereador Frisso, os inimigos do Uber Caxias. Quando as pessoas me perguntavam sobre aquilo,
eu falava, eu não tenho como responder algo. A Constituição não tem essa previsão livre a expressão de qualquer pessoa, vedado anonimato. Então, para mim, quem se manifesta de forma anônima é canalha. Então, eu falava para as pessoas, bom, tem que perguntar para quem divulgou isso por que nós somos contra o Uber, porque nós jamais teríamos uma postura dessa. O que essa casa está fazendo de uma forma democrática é amadurecer um projeto que regulamenta o Uber. Então, apenas para registrar, porque nas redes sociais, infelizmente, as pessoas ainda não têm a responsabilidade de reproduzir apenas aquilo que é confiável. Reproduziram uma notícia falsa, um post mentiroso, e eu preciso aqui usar os microfones para restabelecer a verdade. Mas que bom, vereadora Paula, até antes ali fiz o gesto, quando nós assinamos a retirada da emenda, imagino que os problemas todos foram solucionados. Então, nossa solidariedade aos professores e professoras e uma boa luta.